Desde que a trupe do Cine Solar colocou painéis no teto de uma van em 2013, já foram mais de 1.000 sessões do primeiro cinema itinerante sustentável do Brasil. Hoje tem um público acumulado de quase 200 mil pessoas, né? Foram mais de 185 mil espectadores, quase 10 mil jovens e adolescentes nas oficinas com a gente. E dentre as programações foram mais de 63 filmes e mais de 100 curtas. Para onde vai, o Cine Solar leva temas socioambientais para discussão em comunidades carentes. Em janeiro deste ano, passou pela Paraíba e fez uma das apresentações em Gramame, nos arredores de João Pessoa. O sol da Paraíba é um sol de cinema e um sol para assistir cinema também à noite, né? Para gerar energia para a gente poder assistir à noite. Que a gente brinca, né? Quando vai para Paraíba, a gente fala, dá para marcar uma sessão depois da outra, dá para trabalhar bastante. As crianças têm acesso às noções básicas de energia solar e à importância da sustentabilidade. Todas as sessões do Cine Solar, a gente tem uma árvore plantada para a compensação do carbono das atividades que a gente realizou. A introdução da energia limpa e sustentável na matriz elétrica brasileira trouxe a sustentabilidade para o centro das discussões nas mais diferentes camadas sociais. Afinal, usinas solares e parques eólicos impactam ou não no meio ambiente? Nada que o homem faz artificialmente é 100% seguro, sempre tem alguma. Tem, por exemplo, as máquinas que vão ser produzidas para gerar os aerogeradores, as pás, as placas solares, tudo isso vem de elementos da natureza. Então, tem que ter processos de mineração muito cuidadosos. Então, o mais importante é realmente fazer um planejamento integrado, olhando tudo isso, para que não haja nenhum tipo de excesso. Se a gente pensar da vegetação, nós estamos pensando que aquela vegetação, apesar de ser a caatinga, que muitas pessoas olham e pensam que a vegetação está morta, né, pelo aspecto seco que ela apresenta a maioria parte do tempo, né? Na verdade, ela é inteligente, ela está economizando a água, por isso que ela perde as folhas. E aí, quando a gente retira, a gente está retirando a capacidade de renovação das chuvas e da umidade daquele espaço. Com um bom regime de compensação, a gente consegue fazer isso, sim, de modo equilibrado, porque senão, para o país continuar crescendo, a gente vai ter que continuar sendo dependente de energia suja. Quando você acaba sofrendo com a morte de morcegos e aves, eles têm um papel de controle de praga muito grande na natureza. Quando esse equilíbrio, né, é afetado, a única certeza é que haverão consequências negativas. Especialista em eficiência energética, pesquisador de inovações tecnológicas em 15 países, o professor em sustentabilidade alerta que os governos não podem fazer concessões em suas legislações ambientais. É, de fato, um caminho sem volta, mas não pode ser viabilizado a qualquer custo. O Estado precisa fazer a parte dele. Precisa ser planejar melhor, para não deixar tudo para a última hora. E após a pandemia, quando o Brasil for crescer tudo que ele tem para crescer, a gente não vai ter energia disponível, principalmente desperdiçando água, né? Você vê que 40% de todo o volume distribuído de água no Brasil é perdido antes de chegar nos cavaletes das funcionárias. E aí isso tem um impacto no clima, tem um impacto na produção de energia. A gente é obrigado a utilizar as termoelétricas e a energia fica cada vez mais cara. Recuperar esse tempo perdido está também na agenda dos empreendedores. A presidente da Associação Brasileira de Energia Eólica, Elbia Ganon, lembra que os projetos de infraestrutura, em geral, como toda atividade econômica, impactam na natureza. Quando nós estamos falando de projetos de energia, de energias renováveis, a discussão não é se tem impacto ambiental ou se não tem impacto ambiental. É o quanto se tem de impacto ambiental e o quanto se trabalha para mitigá-los. A produção de energia eólica é uma forma de produção de energia que tem o menor impacto ambiental diante de todas as outras fontes. Por quê? Porque a área ocupada efetiva da eólica é muito baixa. Quando eu reservo uma área para produção eólica, ali se eu tenho uma atividade agrícola, outra atividade econômica, ela é compatível com a eólica. A eólica ocupa efetivamente 5% da área dedicada. Além disso, nós temos regras para licenciamento de parques, respeitando rota migratória de pássaros, de morcegos, convivência com a população, distanciamento do parque eólico com relação às residências. Então, todos esses cuidados
já estão tomados naqueles regulamentos que temos, como, por exemplo, a resolução CONAMA. Nós cuidamos muito da questão ambiental para mitigar o máximo possível esses impactos. Coordenador da Associação Brasileira de Energia Solar para o Nordeste, Jonas Becker reconhece que a preservação do meio ambiente pelos grandes empreendimentos é um tema delicado. Os estudos ambientais precisam ser feitos de forma completa, como mandam a lei, para que os impactos sejam o mínimo possível. Porém, a energia solar tem essa vantagem de trabalhar diferente de quando você vai fazer uma barragem, que você trabalha no leito do rio, que é uma área com vida pujante. Não existe ação humana sem impacto ambiental, infelizmente. Isso não tem, né? Mas, assim, a solar, dentre todas, tem uma boa relação com os ambientalistas, porque ela utiliza a área que já está no processo de degradação pela sua condição climática, não pela condição do homem. Hoje não existe assim, uma forma de você produzir energia 100% limpa ou sem nenhum impacto. Hoje a gente tem que tomar uma decisão. Qual que é a opção que arde menos? Nós vivemos um momento de emergência climática, nós temos aí metas para bater e precisamos tratar esse assunto com muita urgência. Para os empresários, a compensação vem sendo feita dentro das normas legais do Estado. É uma energia limpa, é uma energia renovável, mas algum dano você traz. Então você tem que mitigar isso de uma maneira clara, de uma maneira que a gente consiga mostrar à sociedade o que a gente veio fazer. Eu acho que a gente conseguiu ter esse sucesso em Coremas, fazendo a compensação ambiental tanto na área atingida, quanto em outras áreas aqui do Estado. A Agência Reguladora de Energia Elétrica garante que acompanha os investimentos feitos por esses empreendimentos. Em alinhado ao que foi avançado na COP26, em alinhado a toda essa transformação energética mundial que está acontecendo, hoje nós estamos eliminando a geração de energia por meio de carbono, que ocorre por meio do combustível fóssil, e avançando com energia renovável. Na Paraíba, cabe à SUDEMA essa fiscalização, e ela é feita por etapas. Tem a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. Tá? É feito dessa forma. A empresa, de início, ela apresenta um estudo, o RAIS, que é um relatório ambiental simplificado, e a SUDEMA verifica se esse estudo é suficiente ou se ele tem que apresentar um estudo complementar. Geralmente, os estudos necessários são os estudos mais aprofundados, que a gente chama de EIA-RIMA, que é o estudo de impacto ambiental, e o relatório de impacto do meio ambiente. Quando uma usina solar é de pequeno ou médio porte, o impacto é bem menor. Só nessa usina de médio porte, que fica em São Gonçalo, na zona rural de Souza, são produzidos mais de 2.400 kW de potência. São retiradas do ar mais de 42 mil toneladas de carbono. Cada uma daquelas usinas que visitou, elas ocupam no máximo 5 hectares. Sempre procuramos selecionar terrenos que já tenham sido de alguma forma antropizados, já tenham sofrido alguma intervenção humana. São áreas muito pequenas de ocupação e com zero impermeabilização do solo. Praticamente zero, porque, temos os módulos solares em cima, mas por baixo tem todo o terreno. E até nos preocupamos em que haja efetivamente alguma camada vegetativa por baixo para evitar erosão nas fortes chuvas, não é? A discussão também envolve o futuro das cidades. A energia renovável tem um foco natural em fatores ambientais, sociais e de governança. O TCE da Paraíba vai começar a avaliar, nos índices de efetividade das gestões municipais, questões relacionadas à sustentabilidade, cidades inteligentes e eficiência energética. Outros 19 tribunais de contas do Estado vão avaliar os resultados e podem incluir esses itens em futuras prestações de conta dos gestores dos seus municípios. O que é que se procura hoje? É que também, do ponto de vista de fiscalização, de controle externo, que os tribunais começassem a trazer suas autorias para, vamos dizer assim, como se fosse uma pauta ambiental, começar a mostrar a importância desses conceitos de sustentabilidade, de eficiência energética, de segurança hídrica, de captação de água pluvial, por exemplo. O Tribunal de Contas foi o pioneiro no uso dessa tecnologia entre os órgãos públicos do Estado. O Tribunal Regional do Trabalho seguiu esse caminho, instalou painéis em um dos seus prédios na capital e nas varas do trabalho pelo interior. Primeiro foi em Santa Rita, que hoje tem excedente de energia e já fornece para a sede do TRT em João Pessoa.
Depois foi a vez de Patos e, por fim, na vara de trabalho de Souza. Nós vamos estar alinhados às diretrizes internacionais e globais relacionadas à sustentabilidade ambiental. A Universidade Federal de Campina Grande fez parcerias e conseguiu a mini geração de energia solar no campus de Pombal. Na praça da cidade, em frente à prefeitura, os postes com painéis solares vieram de parcerias da UFCG com a Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG. Foi também por um projeto da UFCG que Santa Luzia ganhou a Igreja Solar, primeiro santuário católico da Paraíba a receber a energia do sol. As placas garantem a luz elétrica para a casa paroquial e para a igreja. No serviço público municipal, as placas solares ainda são raras. Uma das exceções é São Bento, no sertão paraibano, onde todas as 25 escolas municipais, desde 2018, ganharam esses painéis nos telhados. Foi a primeira cidade no Brasil a ter 100% de sua rede coberta por energia solar já há cerca de 2 anos. É a 7ª rede de alunos do estado da Paraíba, são mais de 10 mil alunos. Uma novidade que poderia alcançar grandes centros. Fiquei surpreso, ele realmente foi um pioneiro, um dos pioneiros da energia solar em prédios públicos. Alguns detalhes estão sendo lançados aí de usina solar nas cidades, tá certo? Campina está caminhando nesse sentido, parece que João Pessoa também, mas a gente precisa acelerar mais isso, modelar melhor esses projetos. O poder público responde por 0,3% do consumo de energia solar e o serviço público fica com 0,2%. 75,8% da geração de energia solar estão em residências. Nos comércios e serviços, são 14,4%. Apenas 7,3% consumidos em zonas rurais e 2,1% em indústrias. Com a desertificação tomando boa parte do território paraibano, a escassez de água tende a aumentar proporcionalmente às áreas remotas. Em 3 hectares do município de Cacimba de Areia, Dona Marisete Lima dos Santos implantou um sistema agroecológico de produção de hortaliças e frutas. A rotação de cultura recuperou o solo e o sistema foi reconhecido com o Prêmio BNB de Empreendedorismo Feminino por adotar práticas que evitam o avanço da desertificação no semiárido. Andando pela propriedade, nem parece que estamos no sertão paraibano. Desde 2019, as placas solares fornecem energia para a irrigação do roçado. Freguesia, Dona Marisete tem garantida. Eu comercializo as minhas hortaliças da barragem da farinha na Feira da Agricultura Familiar, às quinta-feiras, de 4h30 da manhã às 8h. E no sábado eu comercializo no Mercado Livre, em Patos. Essa é a tecnologia que mobiliza pessoas, envolve comunidades, gera economia inclusiva e sustentável. Com a produção de energia solar e com a ajuda dos ventos, os prejuízos às áreas degradadas podem ser reduzidas. A Paraíba, por exemplo, a gente tem, a maioria das cidades está no semiárido, são 177 cidades dos 223. E a tendência, segundo o próprio INPE, todos os laboratórios e observatórios climatológicos do mundo apontam para áreas de semiárido que você vai ver um agravamento maior no aquecimento, ou seja, as temperaturas vão aumentar, por consequência, a evaporação de água vai aumentar. É uma situação que a gente precisa agir e agir rápido. Ao você fazer o comparativo com fontes fósseis de energia, como o petróleo, o óleo diesel, e a queima desse material para poder fazer a geração, mesmo você tendo, com certeza, um impacto ambiental, você vê que a fonte de energia alternativa ela tem uma vantagem muito grande em comparação com a outra. O Estado lançou recentemente um projeto para compensação ambiental das áreas onde os grandes parques e usinas se instalaram no semiárido paraibano. O projeto Nascente Viva estima a recuperação de mais de 200 hectares de áreas nascentes e mais de 400 hectares de cobertura vegetal nativa, que ficam às margens do rio Paraíba, as chamadas matas ciliares. Serão plantadas mais de 1 milhão de mudas e será feito um trabalho de conscientização das comunidades locais em parceria com a UFCG e com 14 empresas. Uma delas é a que controla as grandes usinas solares entre Malta, Condado, Coremas e Santa Luzia. Fizemos a análise das 750 nascentes, que formam o rio Paraíba. Dessas, em torno de 30% necessita de alguma recuperação e é isso que agora está sendo feito. Aliar todos esses interesses é um processo delicado, mas urgente. Afinal de contas, são esses projetos responsáveis por acelerar a transição energética de todo o país.